noite, igreja, a graça e a paz. Quando você se colocar de pé, para te dar início a esse culto de adoração ao nosso Deus, vamos juntos cantar essa canção e declarar que Ele é grande, poderoso, que tudo que fizemos é para a honra e glória do Senhor, amém? És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor. És a luz
tudo é teu, Jesus. Aplauda esse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos. Quero chamar você a olhar para o irmão que está do seu lado e pergunte a ele se tem alguma necessidade de oração. E se você tiver também, diga a ele qual o motivo que eu posso orar por você. Se tem alguma necessidade de oração, à medida que ele já falar, você pode se unir a ele, a ela. Pode ser em 3, 4, 5. E comece a levantar um clamor agora juntos. A palavra diz orar uns pelos outros. E temos, irmãos, desenvolver essa cultura de oração como igreja. Comece a orar, clame ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E a melhor maneira de fazer isso é render nosso coração, é estarmos em comunhão, é encher este lugar de adoração, de ver as nossas orações subindo como incenso nas narinas do Senhor. Que este lugar seja, Senhor, a habitação, o santuário da Tua presença. Sim, enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus. Desânimo, desapareça agora, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, mandamos embora agora, em nome de Jesus. Todo abatimento, nós mandamos embora, em nome de Jesus. Pois é o Espírito de Deus que está no controle, no governo deste lugar. É Ele que há de guiar, é Ele que é bem-vindo, é Ele que é centralizado neste culto. Nós estamos sob a autoridade do Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Sim, orai uns pelos outros. Sejais fortalecidos na força do Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Que a glória do Senhor venha fluir. Venha ministrar ao coração dos pequeninos, aos mais experientes. Sim, Senhor. Declaramos, seja exaltado o teu nome neste lugar. Queremos te adorar, Senhor, de mãos limpas, de coração puro, sem impedimento algum. Queremos te adorar com liberdade. Seja exaltado o teu nome. Glórias e honra sejam dadas a ti, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. É o corpo de Cristo. O Senhor sabe, ó Deus, onde está doente, que parte que necessita de cura. Vem com teu bálsamo, vem com a unção do Senhor neste lugar. Nós clamamos a ti, Espírito Santo. Continue ministrando a tua igreja, para que assim possamos adorar o teu nome de todo o coração nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode louvar o Senhor Jesus com uma salva de palmas. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos irmãos. Aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos aqui nessa casa de oração. Você que está conosco pela primeira vez, no encerramento dessa celebração, quero convidar você a dirigir-se lá no fundo do balcão de informação e procurar aqueles irmãos preciosos no acolhimento ali de chaleco azul. Você procura eles, que vão dar a você um presente, tá certo? Gente preciosa, casais, atenção, última chamada para você. No encerramento do culto, lá numa mesinha lá fora, vai estar lá um casal abençoado que está coordenando a rede de casais, o Valdenir da Rosângela, esperando você que ainda não procurou, não adquiriu o seu ingresso, você que não fez esse investimento para o seu casamento. Vai ser agora dia 10 de junho, teremos a presença de um casal muito precioso demais, de Rolândia. Eles são uma bênção, vão dar um testemunho muito abençoador, além da comunhão, do tempo do casal, além de todo o preparo que está sendo feito. Vai ser um tempo de edificação, de crescimento, mas faltam poucas vagas, então não deixe para depois, que nós não vamos conseguir garantir, tá certo? Então, corra lá no encerramento do culto, tá bom? E garanta o seu ingresso. Aos pais que ainda não fizeram a inscrição dos seus filhos para
a cerimônia de bênção do Barbaracá, hoje também a última chamada. Pais, atenção, se você ficou na dúvida, é o seguinte: se o seu filho tem 11 anos e vai completar 12 este ano ainda, pode se inscrever, tá certo? Ele já fez 12, já tem 13, mas não fez a cerimônia do Barbaracá, pode fazer? Pode fazer. Outra dúvida: eu não sou membro dessa comunidade, mas o meu filho se encaixa, ou minha filha se encaixa nessas condições, posso participar? Pode, porém tem que fazer a sua inscrição. E a semana nós já vamos dar os passos, algumas reuniões para definir, mas hoje é a última chamada, tá certo? E quero também chamar os irmãos para que possamos, às quartas-feiras, estarmos juntos, numa manhã de oração. Acontece todas as quartas-feiras, apenas meia hora, das 6h30 até as 7h, logo em seguida teremos um delicioso café da manhã, e convidamos os irmãos para estarem juntos. Eu confesso que eu tenho sentido falta de vários irmãos, para estar junto na manhã de oração, tá? Tem outros que estão chegando agora, mas tem vários irmãos que eu estou sentindo falta, e quero convidar você para estar conosco, estarmos juntos, para orarmos e clamarmos a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós iremos nessa hora adorar o Senhor com nossos dízimos e também com as nossas ofertas, e lembrando aos pais que toda a celebração da ceia, a saber, o primeiro domingo, nós daremos também oportunidade para os pequeninos, para as crianças, trazerem o seu cofrinho missionário. Está aqui um gasofilácio ou uma urna toda personalizada. As crianças poderão vir aqui daqui a pouco, trazer e depositar aqui o seu cofrinho missionário, que será destinado somente para missionários que a igreja tem acolhido. Pais, continue encorajando seus filhos a este princípio. Quanto mais cedo, melhor. Amém, meus irmãos? Salve de pé mais uma vez, por favor, queridos. Nós iremos adorar o Senhor neste momento, com o nosso louvor financeiro, e chamamos os irmãos a continuar sendo fiéis ao Senhor. Seja fiel no pouco, seja no muito, mas seja fiel de todo o seu coração diante do Senhor. Enquanto adorarmos ao Senhor com essa canção, você poderá sair do seu lugar e vindo aqui à frente, devolvendo sua oferta ou o seu dízimo, conforme você sentir no seu coração. Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Palmas. Incomparável, a
és. Não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Sim, Senhor, nós nos rendemos em Tua presença, ó Pai, mais uma vez, ó Pai. Estamos diante de Ti, ó Pai, e queremos entregar o nosso coração por completo a Ti, ó Pai. Nos derramar na Tua presença, ó Pai. Dizer, ó Pai, que somos dependentes de Ti por completo, ó Pai. Que precisamos da Sua presença, Pai, para viver neste lugar, ó Pai. E onde estivermos, ó Deus. Por isso venha sobre nós mais uma vez, ó Pai. Pois estamos com os corações rendidos a Ti, ó Pai, entregues em Tuas mãos, ó Pai. Vem sobre a Sua igreja mais uma vez, Senhor Jesus. Amém, Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, Tua bondade libertas meu ser. O calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu
Aleluia, glória a Deus, ao Senhor toda a glória, para todos sempre. Vou tomar seu assento, por favor, irmãos meus. Obrigado, Ministério de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, que tenho certeza já preparou nosso coração, amém, meus irmãos? Já estamos nosso coração preparado. Eu quero chamar você a abrir seu coração, se permita essa noite ouvir a voz do Senhor. Apesar de mim, querido, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos, com a graça do Pai, no decorrer deste mês, a princípio, falarmos deste tema, ungidos de Deus. Há uma compreensão que precisamos ter para que essa mensagem ela possa trazer mais clareza, possa nos edificar. Nós temos que entender o que significa um ungido de Deus, ou o que é uma pessoa ungida do Senhor. Sei que muitas vezes usamos essa expressão e muitas vezes nem sabemos o que significa. Aliás, tem muitas expressões, termos que falamos e às vezes nós nem sabemos o que está se referindo à pessoa, o que nós estamos declarando a elas, né? Quando falamos um ungido de Deus, você é um ungido do Senhor, mas o que na verdade isso significa? E à luz da palavra de Deus, o que significa a uma pessoa que é ungida do Senhor? Uma coisa é entender o significado da unção de Deus, e outra coisa é entender o propósito daquele que é ungido de Deus. A unção de Deus é uma capacitação para desenvolvermos coisas específicas, que sem a qual jamais eu e você teremos capacidade, se não for pela unção do Espírito de Deus. A unção, a palavra define que ela também nos ensina. É pela unção de Deus que muitas vezes flui entendimento, nos habilita, nos impulsiona. É algo maravilhoso quando nós somos movidos pela unção do Espírito de Deus, quando servimos ao Senhor movido pela unção dEle. A unção de Deus testifica a presença dEle no ambiente. Aliás, onde a presença dEle está, ali a unção, algo que move, cativa o nosso coração, nos ministra, que nos faz ficarmos assim certos da presença de Deus, é através da unção. A unção de Deus quebra todo jugo. É pela unção do Senhor que nós podemos ter uma revelação mais clara da presença de Deus, ter mais percepção da presença do Senhor. Mas eu quero, irmãos meus, um pouco ainda falar, introduzir sobre isso, né? Qual a finalidade da unção? Quando olhamos na palavra de Deus, que realmente podemos assim afirmar e ter clareza? Quando nessa imagem, por exemplo, esperava-se que o profeta vinha ali como um chifre de carneiro, com o óleo da unção, e derramava sobre aquela pessoa, o que significava aquilo? O que passou a sua vida a ser depois deste ato? O que ele sente? Qual é a sensação? Como definir isso? O que significava isso? Neste ato que talvez é o mais representativo, como nós estamos olhando essa arte, de ser um ungido do Senhor. Mas, uma das coisas que podemos logo compreender, que este ato poderia estar estabelecendo um vínculo com a pessoa, um propósito específico com Deus e aquele que está sendo ungido de Deus, estabelecendo um vínculo particular entre Deus e o ungido. É algo agora que Deus tem um chamado, separou aquela pessoa para um propósito. O significado, irmãos, de ser um ungido do Senhor é isso, que alguém que foi alvo de
de um propósito de Deus, foi uma eleição divina, foi separado de Deus, uma consagração formal para desempenhar, ou um desempenho, e recebe com esta unção uma capacidade para cumprir uma missão. Ou seja, o que recebemos a unção de Deus é para cumprir propósito. É uma capacidade, é uma força sobrenatural, é algo que nos impulsiona, é algo que nos habilita, é algo que faz do tímido ousado, e isso é pela unção do Espírito de Deus. Você percebe que uma pessoa está falando na unção de Deus, principalmente quando você conhece ela e sabe que ela por si mesma jamais iria ter uma exposição, jamais iria falar dessa maneira. Era tremendo que várias vezes na palavra, especialmente no Antigo Testamento, o Espírito de Deus não era permanente sobre o coração das pessoas. Ele vinha e impulsionava, vinha a unção de Deus que representava o Espírito de Deus sobre os servos de Deus. E quando vinha a unção, eles faziam coisas absurdas, extraordinárias, movidas por um impulso, movidos por uma coragem, sabe, algo que nos dá uma disposição, que nos torna incansável. Por isso, quando nós respondemos à vontade de Deus, uma das coisas que Ele testifica em nós é a unção dEle. Aí nos habilita a fazer coisas sem ter canseira, sem perder o foco, sem perder a alegria. Agora, se não tiver a unção de Deus, a qual testifica Ele em nosso meio, que está aprovando o nosso coração, que está aprovando o que estamos fazendo, é um fardo. Fazer as coisas de Deus sem a unção dEle, irmãos, é uma coisa frustrante demais, monótono demais. É algo que a gente não vê a hora de acabar esse negócio. É algo que não nos atrai, que nós estamos ali e logo nos cansamos, nos ferimos e logo desistimos. Diferente é quando nós somos movidos por essa unção do Espírito Santo, que está nos impulsionando, nos movendo. Você cada vez mais se envolve, mais está sentindo Deus se agradando de tudo isso, e você sente uma alegria maior, principalmente onde há unidade, principalmente onde há corações quebrantados, que estão ali, não competindo entre si, não está quebrando, rompendo o princípio, com nenhum sentimento oculto no seu coração, mas está mesmo de todo o seu coração, adorando e servindo ao Senhor, e o respaldo de tudo isso é a unção de Deus, que as coisas passam a fluir naturalmente, e muitas vezes o resultado de tudo isso, ou melhor, os frutos, são além do que nós podemos imaginar. É tremendo quando você faz uma coisa pela unção de Deus, e quando você faz a mesma coisa sem a unção de Deus. Por exemplo, certa vez, o Senhor moveu o meu coração para ir nas escolas e ir lá evangelizar. Fomos em todas as salas de aula, eu e meu irmão, foi uma coisa tremenda. Cada sala de aula, o Senhor nos deu ousadia para ministrar. Dificilmente uma sala de aula, alguém não saía de lá chorando, correndo e para ir no banheiro chorar. Dificilmente nós não atendíamos pessoas após as ministrações. Sentimos uma unção de Deus testificando aquele propósito, era de Deus. Nosso coração estava queimando, nós estávamos crentes daquele momento. E as palavras que estavam fluindo não vinham de nós, realmente era uma inspiração de Deus, que estávamos certos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, com o coração alinhado com Deus, e a forma de testificar tudo isso era a unção dEle, que quebrantava os corações, desde as professoras aos alunos. A questão foi, passados-se quase 3 anos depois, tomei a iniciativa, sem ter a mesma convicção que tive há 3 anos atrás. Fui na mesma escola, claro, outros alunos, alguns professores diferentes, mas fui na mesma iniciativa, fui na minha força, na minha vontade e minha disposição. Vou lá, sozinho. Queridos, foi frustrante. Tentei até mesmo aplicar as mesmas ousadias que estavam fluindo naquela vez e não foi frustrante, para mim foi uma lição. Que quando nós fazemos algo sem o nosso coração estar alinhado com o de Deus, sem a direção do Senhor, é frustrante, porque a unção testifica, a unção vem algo que vibra, tem algo que cativa, tem algo que consome o ambiente, é algo que atrai,
é algo que comove. E quando vamos na força, nossa habilidade e nossa vontade, mas se o coração está sendo ele inclinado para fazer a si mesmo, a sua vontade, ou você vai na sua força, não há unção de Deus nisso, e o resultado é frustrante, você sai de lá realmente sentindo-se péssimo, aí você entende que você fez algo na sua força sem buscar a direção de Deus, sem estar antes consultando a vontade do Senhor e muito menos alinhar seu coração. Eu tive experiência assim, tanto em um lugar ser movido pela unção de Deus e as coisas fluírem tremendamente, de haver cura, de haver manifestação, de libertação ali, e da mesma forma eu já fui também sem clareza de Deus na minha própria vontade, porque afinal de contas funcionou uma vez, agora não vai ser diferente, não é assim, irmãos. Já deu certo uma vez, vou fazer de novo, quero de novo, vai acontecer a mesma coisa. Lembrei de algumas palavras, vou citar aquelas mesmas palavras, vou tentar ainda ser mais ousado, não adianta, queridos, se não for pela unção do Espírito de Deus, se não for o Espírito de Deus que está nos capacitando para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Se é um propósito de Deus, e nós estamos nos comportando diante do Senhor de uma forma muito humilde, reconhecendo o Senhor, eu não sou nada, o que eu vou fazer, como vou fazer, Senhor, me ajuda, me dê graça. Normalmente, nós nos vemos muito pequenos quando Deus nos confia algo grande, ou um propósito, ou uma responsabilidade, mas saiba, este é o caminho, para que a unção dele venha a respaldo. Quando nós entendemos a verdade, um propósito Deus nos confiou, queridos, para uma missão, ele nos respalda, ele nos dá graça, flui coisas que nós nem imaginamos. Isso não é uma capacidade humana, você não aprende lendo isso, você não aprende num livro, você não aprende com um treinamento de liderança isso, você aprende dependendo do Senhor totalmente, estar sensível à voz dele, e entendendo, olha, Deus me chamou para isso, então Ele vai me capacitar, porque é o nome dele ser glorificado, e o meu nome não importa, mas eu não serei envergonhado. O que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Se nosso coração está alinhado com a vontade do Senhor, irmãos, o que vai testificar? Unção de Deus. É no pequeno grupo, é nas redes, é nos nossos trabalhos que temos, a questão é, a unção de Deus está testificando que a vontade dele está se concretizando exatamente agora, como Ele quer, da maneira que Ele deseja, e principalmente, nossos corações não está sendo uma pedra de tropeço para interferir a unção de Deus fluir. Prepara o ambiente, a unção de Deus, é uma coisa maravilhosa, como amamos este ambiente, sentir tudo isso, mas uma coisa é importante definir, que a unção de Deus não é para simplesmente uma sensação, é para um propósito. Não é para uma sensação, ai que sensação maravilhosa, como me sinto tão bem, arrepiou. Não é nada disso. Na realidade é para um propósito que nos faz assim, uma coragem, que nos impulsiona, que nos habilita, que aumenta nossa confiança, que nos traz realmente uma ousadia maior. Diante, irmãos, dessa breve introdução sobre a unção de Deus, o propósito da unção, nós vamos aprender muito nessa noite. Nós vamos falar de um homem que foi chamado, ele era pequeno diante dos olhos dele, mas Deus o escolheu, Deus o ungiu, e o texto se encontra em 1 Samuel capítulo 10, você que deseja acompanhar na sua Bíblia, abra por favor, ou se deseja acompanhar no telão, fique à vontade, nós iremos compartilhar o capítulo 10, o primeiro versículo, 1 Samuel capítulo 10, a partir do primeiro versículo, diz o texto bíblico: tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? Quem está falando isso? A Samuel. Samuel que tinha 3 ministérios ou 3 funções de grandes responsabilidades.
um sacerdote, um profeta e um juiz. Não havia rei nesse tempo. E Deus atendeu um pedido de um povo que na verdade estava rejeitando o próprio Deus, quando pedira com insistência a Samuel para que lhe desse um rei, porque as demais nações tinham um rei, porque nós não temos. Só que eles não estavam entendendo que Deus era o rei dessa nação, que governava através do juiz. Talvez o que levou o povo a rejeitar o juiz não era somente Samuel, mas os seus filhos, que eram carnais, não tinham testemunho, e eles já não queriam que, no caso, os filhos de Samuel reinassem no lugar dele, após a sua partida. Mas esse pedido desagradou muito. Mas Deus concedeu o que eles pediram. Deus concedeu a eles um rei conforme eles haviam pedido. E este rei, nós bem conhecemos um pouco da sua história, chamado Saul. Aqui está o texto claro, que derramou sobre ele um óleo, simbolizando, olha, você foi separado agora para um propósito, que é governar, que é de ser o rei da nação de Israel. Este é o propósito. Agora, olha comigo, por gentileza, o versículo 6, meus irmãos. Samuel ainda continua dizendo para ele: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. E tu serás mudado em outro homem. Até este versículo, Samuel, ele se posicionou como mentor para instruir o recém-ungido rei de Israel, Saul. Instruindo ele o que vai acontecer e explicando a ele: olha, até você chegar na sua casa, muitos sinais vão acontecer, para que você saiba que Deus está testificando essa unção de Deus sobre ti. Essa unção que foi derramada sobre você, através do óleo que está sobre a sua cabeça, vai ser confirmado através, em outras palavras, através de experiências com Deus. Você vai receber presente de pessoas que simbolizarão honra, que vai simbolizar reconhecimento. Quando você receber esses presentes, saiba, isso é um reconhecimento da autoridade de Deus sobre a sua vida. Estes presentes é para um ato de reconhecimento, para testificar, para que você não tenha dúvida que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que essa unção, ela tem um efeito sobre a sua vida. E você vai encontrar os profetas, e você vai profetizar com eles. Tanto é que isso aconteceu, todos esses sinais aconteceram. Tanto é que algumas pessoas ficaram com dúvidas. Quem conhecia Saul, por exemplo, ficaram perplexas, porque diziam: pode ele estar profetizando com os profetas? Porque ninguém da sua casa tinha um ministério profético. Achou algo assim muito diferente, mais um sinal para dizer que, olha, essa unção é eficaz. Algo passou a tornar a sua vida agora, depois dessa unção, Saul. Mais uma palavra, irmãos. Samuel está preparando Saul através da experiência, para que ele tenha certeza que o Deus o chamou para um propósito. Mais uma coisa importante: essa unção vai ser confirmada através de experiências, e não é somente ter experiência com o Senhor, mas tudo isso, eu quero que você preste bastante atenção: e tu serás mudado em outro homem. Aqui, irmãos, é o versículo chave da história de Saul para mim, o que faz refletirmos uma mensagem de alerta, uma mensagem impactante, uma mensagem que nós não vamos dar conta de falarmos somente hoje sobre isso, mas é a partir deste versículo. E tu serás mudado em outro homem. Você que conhece a Bíblia, conhece a história de Saul, você já sabe do que eu vou perguntar. Saul, ele foi transformado, ou ele foi mudado em outro homem? Ele foi mudado em outro homem? Nós iremos entender, irmãos, pela palavra de Deus. A própria história vai dizer se ele foi mudado ou não.
E se ele não foi mudado em outro homem, o que impediu? O que levou a abortar este processo? Porque essa palavra que foi liberada sobre ele é uma mensagem futura. Você será mudado em outro homem. Tudo que Deus, irmãos, Ele confia em nós, é para nos mudar, queridos. É para mudar o nosso coração, mudar o nosso caráter, mudar o nosso interior completamente. O que Deus nos confiou, irmãos, não é simplesmente para fazer, para sermos proativos, para fazer tanta coisa por aí, não. O que Deus mais nos confiou é para mudar nossa vida, ser outro homem, ser uma outra mulher, uma mulher a qual Deus deseja, ser um homem a qual Deus deseja. E por que Saul, ao receber uma palavra como essa, se aconteceu dele ser mudado em outro homem, mas que homem ele se tornou? Será que ele se tornou um homem pior antes mesmo de ser do que era antes de ser ungido? Mas veja, irmãos, ainda neste capítulo, olha só o que diz a palavra. Samuel marcou um encontro com ele, uma reunião com ele. Preste bastante atenção. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ou seja, me espere. Marcou uma reunião com ele. Preste bastante atenção, irmãos, porque neste versículo 8 e o 9 que nós estamos lendo aqui, nós vamos ligar no capítulo 13, porque lá chegou o dia marcado, chegou o dia dessa reunião que foi agendada, em que Samuel disse para Saul: olha, me espera eu chegar, porque lá nós iremos ofertar uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, me espera, até que eu venha dizer para você o que tem que fazer. O tempo passou, e neste tempo, Saul passou a ter experiência com Deus, teve o reconhecimento da nação de Israel, que Deus o confiou como rei, ele constituiu um exército, mas começou a vir também umas objeções e algumas lutas. Por exemplo, os filisteus se levantou contra eles. Tamanha batalha, ele estava muito tenso, ao ponto que ele não sabia mais o que fazer. E quando isso aconteceu, foi exatamente na data dessa reunião em que Samuel havia marcado com Saul. Saul estava vivenciando um momento de muita tensão, porque os inimigos estavam em maior força, em maior número contra Israel. Eles estavam cada vez mais sem confiança, com medo. Mas preste bastante atenção, irmãos meus. Vamos conectar o capítulo 13, verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Detalhe, mesmo ele sendo rei, ele tinha autoridade, ele tinha alguma palavra que o permitia fazer isso? Não, somente era o papel do sacerdote, somente era um ofício, um ministério do sacerdote fazer isso, de ofertar sacrifício ao Senhor. E ele por si mesmo fez isso, por quê? Porque olha, hoje nós combinamos hoje, até agora ele não veio, e o povo estão indo embora, está aqui tudo pronto, está aqui o altar, o sacrifício está ali, e já que ele não vem, pera lá gente, eu vou fazer alguma coisa. E ele vai lá, oferece o sacrifício ao Senhor. Agora, olha o que diz o versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar como se nada tivesse acontecido, irmãos. Saiu ao encontro dele para o saudar. Você já teve uma experiência ruim assim, irmão? Misericórdia, que você esperou uma pessoa e você, agora estou indo. Você sai e a pessoa chega 1 minuto depois. Olha,
se você esperasse mais um pouquinho. Detalhe aqui, irmãos, esse tempo, é claro, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, seria mais fácil, estou chegando, estou atrasado, o trânsito está terrível aqui, espera que estou... Mas não faça nada. Não, só marcou o dia, só não falou do horário, mas está no prazo. Mal ele acabara de fazer isso, chegou Samuel. Irmãos, prepara o coração aí, porque o Senhor vai ministrar muito no nosso coração nessa noite, irmãos meus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, a fim que nós não venhamos pecar como eles pecaram, diz o apóstolo Paulo para a igreja em Coríntios. Tudo que foi escrito para nos ensinar, para que tenhamos como exemplo. Olha aqui um exemplo, irmãos, nós vamos agora entender. Diante disso, ele saiu bem dissimulado para saudar Samuel, como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse pecado ao fazer isso. Mas o profeta logo fez a ele essa pergunta: que fizeste? Que você fez? Você recorda essa pergunta de algum lugar, irmãos? Acaso comeste do fruto que eu ordenei que não comeste? Onde vocês estão? Daqui a pouco nós vamos aplicar isso. Mas aqui, irmãos, se quiser contar, conte aí depois. Uma pergunta. E você vai ficar agora espantado de quantas foram as desculpas que Saul deu diante dessa pergunta, ao ser cobrado, ao ser confrontado pela sua falta de responsabilidade, por ele ter quebrado um princípio aqui da palavra. O que você fez? O que fizeste? Aí ele respondeu. Eu fiquei impressionado, irmãos, quantas desculpas em apenas uma pergunta. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: vendo que o povo ia se espalhando, Samuel, é o seguinte, vendo o povo, olha o discurso, então a primeira culpa é de quem? É do povo, não é minha. A culpa não é minha, mas é o povo estava se espalhando, se dispersando, sabe? E quantas vezes, irmãos meus, usamos também de falar que é o povo, falamos colocando culpa em pessoas que nós nem conhecemos. Misericórdia. Colocamos culpa em pessoas que nós nem conhecemos. Isso é alguém que está acreditando na própria mentira e não percebe. Como você pode colocar a culpa em alguém que você nem conhece, nem sabe de fato? Mas não para por aí. E olha só o que ele continua dizendo: e que tu não vinhas. A culpa é de quem, irmãos? Da liderança. A culpa é da liderança. Por que eu fiz isso? Seguinte, olha, eu fiz, em outras palavras, por que eu pequei? Por que eu acabei pecando? Na verdade, primeiramente foi por causa do povo. O povo não é tão unido como a gente pensa. Então, dispersou, foi dispersando. Eu queria fazer alguma coisa. Mas também eu pequei porque é culpa da liderança. A culpa é da liderança, a culpa é sua, você não veio. Nos dias aprazados. E a terceira desculpa, e que os filisteus, de quem que é a culpa, irmãos? Do inimigo. Os filisteus simbolizavam aqui o inimigo. Então a culpa é do inimigo. Primeiramente a culpa é de quem? É do povo. Depois é da liderança. Agora não, mas a culpa é do inimigo, que já tinham se juntado em Miquimás, e disse comigo, olha só o versículo 12, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. De quem que é a culpa, irmãos? A culpa é que Deus não concedeu ainda o favor dele sobre mim, por isso eu tive que fazer alguma coisa. Eu pequei porque Deus não respondeu a minha oração. Eu pequei porque Deus não respondeu o que eu estava buscando. A culpa é do Senhor. Não alcancei a benevolência do Senhor por motivos religiosos.
E você vai perceber, você está contando aí, a quinta desculpa, e forçado pelas circunstâncias. Ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias. Irmãos, 5 desculpas em apenas uma pergunta. Uma pergunta, que fizeste? Será que não é mais simples dizer a verdade? Porque quanto mais damos desculpa, mais distante está o nosso coração de ser trabalhado. Quanto mais damos desculpas, mais longe está o nosso coração de foco. As desculpas é uma tentativa de tentar tirar nossa culpa do foco, tirar nosso erro do foco. Que fizeste? Irmãos, preste bastante atenção numa coisa. Teve um tempo atrás, estava discipulando uma pessoa que chegou a um ponto que foi para ela assim: olha, basta, a partir de hoje eu não vou te fazer mais pergunta, não vou mais chamar a sua atenção sobre a sua responsabilidade, não vou fazer mais pergunta. Ah, por quê, pastor? Porque quanto mais você responde, mais é desculpa. Eu não suporto mais isso. Eu não vou fazer mais perguntas, assim eu evito você de ficar pecando. Eu vou evitar de fazer pergunta, porque mais fica complicada a sua situação. Porque é uma desculpa, o problema é outra pessoa, é tal. Eu falei, misericórdia, onde você tem culpa nisso? Irmãos, aqui tem algo para nos ensinar. Por que Saul não foi transformado em outro homem? Por que ele não foi transformado em outro homem? Aqui foi uma grande prova para revelar o coração dele, o caráter dele, se realmente era um homem a qual Deus se agradara, seria um homem que iria transformar o curso da história, a cultura da nação. Não, irmãos, essa pergunta que fizeste, queridos, preste bastante atenção. Quando sermos perguntados por algo, essa pergunta, ela pode nos oferecer uma oportunidade de nos arrepender ao falarmos a verdade, ao confessarmos a verdade. Pode ser uma oportunidade de retratarmos, sermos corrigidos, de eu confessar toda mazela. Essa pergunta ao meu respeito, o que eu fiz? Pode ser uma oportunidade para mim me arrepender. Ou a pergunta pode ser uma forma de trazer mais juízo sobre a minha vida ainda. Pelas desculpas e mais desculpas, posso demonstrar, irmãos, que realmente não entendi nada com Deus. Pode demonstrar a minha resposta diante de uma pergunta: o que você fez? O que você fez? Pode demonstrar um coração temente a Deus ou a falta de temor de Deus. Aí eu torno com você lá essa pergunta quando Deus perguntou: onde você está? O que fizeste? Acaso comeste do fruto que ordenei que não comestes? A resposta foi: a mulher que o Senhor me deu. Não só a culpa é dela, mas foi o Senhor que me deu, então a culpa é sua, porque se o Senhor não tivesse me dado, não teria cometido esse pecado. E você que fizeste, pergunta, olha a chance de confessar a verdade, de se arrepender. Foi a serpente que me enganou. Quando olhamos em Atos 5, ali também uma pergunta em que Ananias e Safira, um casal que em acordo venderam uma propriedade, reteram parte dessa venda e levaram aos pés dos apóstolos, e dizendo: está aqui a propriedade. Safira, ele foi primeiro levar essa oferta. Pedro disse: por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao tentar mentir para o Espírito Santo? Por que permitiste que Satanás enchesse seu coração e tentar mentir ao Espírito Santo? Veio o juízo de Deus de uma forma nua e crua.
caiu morto. Logo a esposa em casa, cadê esse homem, não volta? E ela vai até aos apóstolos e eles perguntam: vendeste por quanto aquela propriedade? Olha a pergunta. O que ela diz? A mentira conforme o acordo. Que oportunidade você perdeu? Olha a pergunta. Essa pergunta era a oportunidade de dizer a verdade, era a oportunidade de se redimir. E ela continuou tentando sustentar a mentira, e a mentira é insustentável. E vem à tona, ela também caiu morta. Esse acontecimento, diz o texto, que trouxe temor para a igreja. Irmão, se acontecer algo em nosso meio aqui, eu tenho certeza, vai trazer muito temor para os nossos corações. Acredito que muitos de nós, inclusive eu, levaríamos a Deus mais a sério, o pecado mais a sério. Levaríamos a Deus mais a sério. Quando o temor se apodera no nosso coração de ver assim, olha, a consequência foi imediato. Porque, irmãos, vocês acham que simplesmente essa fala, essas desculpas, que ele tentou tirar ele de foco e dando tantas justificativas, você acha que isso não lhe trouxe consequência? Trouxe consequência. E a Bíblia vai falar isso para mim e para você. A verdade é, irmãos, que podemos aprender aqui, é que toda aquela pessoa que é boa em argumento é ruim em arrependimento. Saul era muito bom em argumento. Você viu 5 argumentos ou 5 desculpas em apenas uma pergunta? Acredito que qualquer um de nós iria acreditar. Realmente, o povo hoje é difícil, né? Misericórdia. O povo é difícil. Aí eles justificam, olha, eu pequei, mas eu pequei por causa da liderança. Liderança, né? Liderança não deu apoio, liderança chegou atrasado, não veio na hora. Por isso que eu pequei. Realmente, né? A culpa é da liderança. Por isso que você pecou, tá certo? Você pecou, a culpa é da liderança. Mas a culpa é do inimigo. Realmente, o inimigo, a culpa é do inimigo. Você pecou por causa do inimigo. Se não fosse o inimigo, você não ia pecar. Não obtive o favor do Senhor ainda. Não tive uma clareza de Deus. Entendi. Eu pequei porque eu fui forçado pelas circunstâncias. Foi uma circunstância. Foi uma tentação terrível, foi uma necessidade financeira, foi uma situação ali que me fisgou, eu fui forçado a fazer isso, eu peguei aquilo porque eu fui forçado a pegar. Eu não imagino outra coisa quando alguém é forçado. Por que você pegou isso? Porque olha, eu fui forçado, não pega, e peguei, fui forçado. É assim, irmãos. Fui forçado a furtar, fui forçado a mentir, fui forçado, porque pessoal lá, senão eu ia perder meu trabalho, eu fui forçado a mentir. Irmãos, onde é o temor de Deus nisso? Sempre teremos pressões para negar a nossa fé. E outra, o pior de tudo, o inimigo sempre vai nos oferecer desculpas. Não, simplesmente dê uma desculpa, está tudo certo. E o pior é nós acreditarmos nossas próprias desculpas, acreditando nelas e acreditando que elas vão nos justificar diante de Deus. Nós podemos assim justificar diante dos homens. Eu justifico um atraso, eu justifico uma ausência, mas as minhas falhas, os meus pecados que estão diante dos olhos do Senhor, irmãos, eu não tenho como justificar. Eu posso justificar que foi um momento de fraqueza e ter compaixão, mas se eu não abrir meu coração diante do Senhor, diante dessa pergunta, o que você fez, Rodrigo? E eu continuar, irmão, simplesmente num bom argumento, boas desculpas. Que oportunidade que eu perdi. Tanto é que você vai ler nessa passagem, irmãos, em nenhum momento Saul se arrependeu. Que momento ele disse, olha, eu fui impaciente. Por que ele não se foi mudado em outro homem, irmãos? Porque ele foi impaciente. Não esperou a hora certa, não esperou conforme havia uma palavra sobre ele. Foi incrédulo, porque agiu na sua própria força, porque não orou, não buscou ao Senhor. Saul está dizendo, olha, não cometam as falhas que eu cometi.
Saul está dizendo: olha, não sejam equivocados, sejam sinceros, sejam genuínos, tenham um coração quebrantado, porque se eu tivesse um coração quebrantado, a minha história seria diferente. Se diante daquela pergunta mudaria o curso da história, porque a partir dessa pergunta a qual ele não foi sincero, irmãos meus, a história dele passou a não mais decolar na presença, mas começou um declínio. Que homem ele se tornou, sendo que o Espírito de Deus se apossou dele. Ele recebeu uma palavra: você vai ser mudado em outro homem. Ah, irmãos, bom em argumento, mas ruim em arrependimento. E você vai ver a consequência disso. Olha só o que diz a palavra do Senhor: agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus já havia chamado Davi, sem ele saber que já era um ungido, um escolhido ao Senhor. Nós percebemos aqui, irmãos, que aqui comprometeu até a linhagem de Saul. Essa falta de arrependimento, essa falta de temor, essa falta de sinceridade, essa falta de quebrantamento, irmãos. Era um homem ungido, não era? Mas essa unção, ou que foi derramada sobre ele, ainda que teve experiência com o Senhor, essa unção traz uma garantia que tornaremos pessoas agora impecáveis, de forma alguma, irmãos. Mesmo sendo ungido, mas foi um homem insensato. Com essa unção toda, eu quero concluir, irmãos. Saul, ele foi ungido, mas não impecável. Nós podemos ser ungidos do Senhor, queridos. Nós temos a unção. Todo aquele que recebe o Espírito Santo passou a ser ungido agora, ungido pelo Espírito de Deus sobre a sua vida. Temos a unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre o nosso agir. Mas quer dizer que essa unção controla os meus impulsos? Essa unção, ela domina sobre o meu livre-arbítrio? Ela me domina, me cativa? Ela me controla sem as minhas escolhas? Não. A unção de Deus, ou aquele que é ungido do Senhor, ele não é controlado, ou seja, não anula nele as suas escolhas. Não tira dele a responsabilidade de tomar escolhas. E o que faz realmente revelar um ungido de Deus, irmãos, não é pelo pecado que ele comete, mas sim o que ele faz quando peca. Nem tanto é pelo seu erro, mas o que ele faz quando erra. Aí que revela de fato um ungido de Deus. Que unção é essa, hein? Que unção de Deus, o ungido de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, meus irmãos, a tornarmos aquilo que o Senhor deseja. Ao recebermos, seja uma convicção em nosso espírito de uma unção de renovo do Senhor, que você tenha no seu coração um desejo de clamar ao Senhor para que isso venha designar um propósito na sua vida. Qual é o propósito de Deus em dar essa unção? Qual é o propósito de Deus em ministrar o meu coração dessa maneira? É de nos transformar, queridos. Não é simplesmente usar as nossas vidas, é nos mudar. Por que que ele não foi transformado, não foi mudado em outro homem? Nós iremos, irmãos, com a permissão do Senhor, falar no próximo domingo. Eu vou parar por aqui, porque merece uma biografia a história de Saul. Merece assim atentarmos, inclusive, como pela manhã eu orientei os irmãos, eu quero dizer para vocês também, debrucem neste tempo, em meditar em 1 Samuel, leia todo o capítulo, medita, especialmente observe as atitudes de Saul, aí você vai tirando conclusões pela própria palavra, que levará você a entender por que ele não se tornou em outro homem, quais foram os motivos. Primeiramente, hoje não entendemos porque ele era um bom argumento e ruim arrependimento. Semana que vem nós iremos entender o outro motivo. E quando você entender isso, não é somente para ficar no campo da informação, mas
servir como um alerta, como uma referência de alguém que foi ungido, mas falhou, de alguém que foi ungido, mas teve um fim trágico. Quem garante que se nós cometermos os mesmos erros, não teremos o mesmo fim? Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, irmãos meus. Feche teus olhos por um momento. Quero orar neste momento, queridos. Quero pedir aos nossos irmãos, os presbíteros, para que possam vir aqui também à frente, junto comigo, por favor, pastor Valdemar. E quero chamar os presbíteros junto comigo, estender nossas mãos e clamar pela igreja. E clamar pela igreja do Senhor Jesus, a quem amamos. Nós somos incluídos a igreja do Senhor. Senhor, nós queremos clamar o Teu favor nessa noite. Que a Tua palavra, ela venha como luz. Ela venha, Senhor, para despertar nosso coração adormecido. Ela venha trazer um santo temor nos nossos corações, Senhor. Mas tenhamos a certeza que somos ungidos pelo Espírito do Senhor, separados deste tempo para adorar o Teu nome. Mas, Senhor, nosso coração necessita ser mudado dia após dia. Senhor, nós somos muito tentados a usar de desculpas, meras desculpas. Nós somos bons nisso. E muitas vezes péssimos em arrependimento, Senhor. Nós sempre somos prontos a persuadir, mas, ó Deus, como é difícil derramar uma lágrima de tristeza por aquilo que fizemos com o Teu coração. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Teu sangue, Jesus, venha nos lavar, nos purificar, Senhor. Como nós iremos ser transformados se não houver um coração purificado pelo sangue de Jesus? O que fizeste? Eu quero que você agora responda para o Senhor e confesse a Ele seu coração. O que fizeste, meu querido, essa semana, nos bastidores da sua vida? O que você fez? Por que pecou? Minha irmã, o que fizeste? Por que pecastes? A sua resposta que seja: Senhor, fui impaciente, eu pequei mesmo, Senhor, me ajuda. Reconheço as minhas falhas, como sou vulnerável, não vigiei como deveria, pequei conscientemente, pequei contra o conhecimento. Me perdoa e tem misericórdia, me ajuda. Ah, como seria diferente a história deste homem. De fato, seria outro homem, ao demonstrar em arrependimento, ao pecar. Podemos demonstrar que somos outras pessoas, mediante as nossas reações ao pecarmos, ao abandonar, ao se posicionar. Meu Senhor, que a Tua graça continue ministrando a Tua igreja, ministrando os nossos corações. É o que nós te pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. É só o começo essa palavra, né? Só estamos iniciando o mês. Abre o seu coração somente. Certamente Deus vai nos desafiar mais vezes. Nós começamos a falar sobre o ungido. Houve uma pessoa que foi ungida para nos dar vida nova, vida abundante, vida plena e vida eterna. Jesus Cristo, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 e 21, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus cita aqui o profeta Isaías e atribui a si mesmo, dizendo: eu sou o ungido de Deus para lhes transformar, lhes restaurar, lhes dar nova vida, lhes dar vida abundante, plena, vida eterna. Amém, queridos? E foi isso que ele fez. Nós estamos aqui diante de uma mesa ornamentada aqui com muito capricho, muito cuidado, simbolizando aquela última noite que Jesus teve com os discípulos, os apóstolos, antes de ir para a cruz. E naquela noite, sentados à mesa, Jesus aponta para a cruz, dizendo aos discípulos: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, comam, façam isso em memória de mim, porque eu me dou por inteiro por vocês. Semelhantemente, ao comer ou ao ceiar, ele levantou o cálice e disse, também apontando e anunciando a cruz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem, disse Paulo, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam o sacrifício de Jesus na cruz até que o ungido do Senhor venha, volte para consumar a sua obra em nós. Queridos, há uma unção sobre nós, a unção do Espírito de Cristo, que já pagou o preço por nós, fez tudo por nós. Eu quero convidar você que é batizado, tem convicção, está em sua vida em comunhão com o Senhor, tem a alegria da salvação, a participar conosco nesse momento. E convida aos pais a ministrarem aos filhos. Nós vamos orar consagrando os elementos, agradecendo a Deus, e vamos todos ceiar da forma que nós sempre fazemos. Podem ficar em pé, queridos. Os presbíteros vão passar até você, você vai pegar o seu elemento e você já pode se servir, pode servir os seus filhos com alegria. Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus. Ele é o ungido, Ele é aquele que recebeu a verdadeira unção, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos crer. Obrigado, Senhor. Nessa hora nós apresentamos a Ti esses elementos, que são apenas um sinal externo de uma graça interior que acontece no nosso coração, através da fé que o Senhor nos permite ter. O Espírito Santo consuma a Tua obra em nossas vidas. Pai, que nesse momento possamos receber a Tua unção, possamos receber a Tua vida, possamos receber, ó Deus, da Tua plenitude e graça sobre graça, possamos ser cheios do Teu Espírito, possamos ser curados, ó Deus amado, em todos os sentidos, porque o Senhor está aqui, a Tua presença está aqui, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ceiar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor
amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar. Eu como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Vamos todos ficar em pé, queridos. Vamos adorar o Senhor juntos. faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, levante as suas mãos. Senhor, nós dependemos plenamente e totalmente do Senhor. É o Senhor que nos guarda, nos protege, nos preserva, nos faz permanecer na Tua presença, Pai. É o Senhor quem nos deu do Teu Espírito e não nós, quem nos demos de nós mesmos, Senhor. Nós dependemos de Ti. Pedimos, Senhor Deus, fortaleça-nos, ó Pai, nessa caminhada da fé, na aliança com o Senhor, confiantes, convictos, ó Deus, e verdadeiramente olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o ungido de Deus, aquele que tem a unção, o óleo da alegria. Ah, Senhor, faz transbordar nosso coração, nossa vida, Pai, na Tua presença. Guarda-nos, Pai, nessa semana, guarda-nos nestes dias, Senhor, dias difíceis, dias muitas vezes maus, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, enfermos, ó Deus amado, buscando e clamando ao Senhor por um socorro. Ah, Senhor, aflições, angústias, tristezas, desânimos, Pai, nós clamamos a Ti por socorro, dizendo: Senhor, venha, Deus, com Teu Espírito e traga vida, Senhor, aonde há cheiro de morte, que haja vida, que haja saúde, que haja restauração, que haja libertação,
cadeias sejam quebradas. Ah, Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna. Deus, nós declaramos vida mais uma vez ao Cecílio lá no hospital. Oh Espírito da vida, enche esse homem da vida de Cristo e restaura este ser para o louvor da Tua glória. Faz ele levantar, Senhor. Ah, Pai, seja com todos aqueles que aguardam uma resposta do Senhor. Ah, que haja, Deus, um mover, ó Deus, extraordinário da Tua graça. Ó Deus, a fim de que vejamos a Tua glória. Ó Deus, vejamos o Teu agir nestes dias, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Você foi abençoado. Vai voltar para casa cheio da graça. Amém, mas receba a bênção final. O culto continua no lar, mas nós o abençoamos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.